A graça e a paz do Senhor, amados. Estamos gravando esse vídeo para vocês, uma mensagem para edificar a vida de cada um de vocês. E estamos com muita saudade da igreja, de todos vocês. A pastora Cleide também está com muita saudade. Mas estamos num período de muita oração, jejum e cobrindo a vida de vocês. Estamos unidos em espírito, em oração e cobrindo vocês todos os dias. Amém? Fiquem tranquilos, porque a mão de Deus está estendida sobre vocês, guardando e livrando. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor, no livro de 1 Reis, capítulo 18, no versículo de número 30. A palavra de Deus nos fala assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Amados, Elias viveu uma época muito crítica, muito difícil na nação de Israel, porque a nação de Israel o povo estava inclinado a adorar Baal. O coração deles estava bem longe de Deus. Existia uma opressão muito forte no mundo espiritual. E eles então estavam sofrendo essa pressão da parte dos profetas de Baal. E graças a Deus que o profeta Elias estava ali. E o profeta Elias colocou a sua vida diante de Deus para interceder por aquela nação. E houve ali um milagre. Deus revelou para ele algumas coisas que a nação estava vivendo. E a primeira coisa que Deus revelou foi justamente mostrando que o altar, aqui na palavra, ele estava mostrando que o altar estava quebrado. E o altar era um lugar de prestar culto para Deus, é um lugar de prestar adoração para o Senhor. E o altar da nação estava quebrado. E a vida espiritual das pessoas estava bem longe daquilo que Deus havia exigido da nação. Então foi um momento muito crítico, um momento muito difícil. Talvez seja o momento também que nós estamos vivendo. É semelhante a esse tempo que nós estamos vivendo. Israel estava debaixo de uma pressão muito forte. E nós hoje estamos debaixo de uma pressão. Muitas informações chegando todo dia. E às vezes são informações para bombardear a nossa mente, o nosso coração. Então nós precisamos vigiar muito o nosso coração nesses dias. Precisamos estar com a nossa mente, com o nosso coração em Deus. Precisamos estar, sim, confiados na palavra de Deus, na sua promessa, para que a gente não seja levado por esta onda de informações, e que são informações que trazem muito medo e até mesmo terror para dentro das nossas vidas, para dentro da família e para toda a nação brasileira. E nós sabemos que a igreja ela tem uma responsabilidade muito grande. E o profeta Elias ele tinha uma responsabilidade muito grande. Ele começou a clamar a Deus e ele estava ali diante de um grande desafio. Ele desafiou os profetas, eram 850 profetas. Ele então desafiou aqueles profetas de Baal e foi feito então um sacrifício. Foi apresentado 2 animais, um foi dado aos profetas de Baal e o outro, Elias então mandou que fosse colocado sobre o altar de Deus. O altar então estava sendo reconstruído, né? Deus revelou para ele que o altar precisava ser reconstruído ou construído. E o povo de Israel se juntaram, e de um lado, e o pessoal de Baal do outro, e eles então começaram a invocar. Eles fizeram todo o trabalho ali de apresentar o sacrifício diante daquele ídolo Baal. Só que eles ficaram durante a manhã toda, se cortando e pedindo para que Baal se manifestasse. E Baal não manifestou, e aí foi até a tarde, e Elias chegou e zombou de todos eles, e nós já conhecemos toda essa história. É interessante, amado, que
o profeta Elias, ele chegou diante de Deus com toda certeza de fé, com toda confiança, e depois que o altar estava ali pronto e o sacrifício estava sendo colocado sobre o altar, o bezerro estava sendo sacrificado ali, e Elias então pediu para que Deus manifestasse a sua glória naquele lugar. Ele fez uma oração muito simples e Deus manifestou a sua glória. A palavra de Deus nos fala que desceu fogo dos céus e queimou aquele sacrifício. E aquele sacrifício foi aceito por Deus. E aí Elias mandou que todos os profetas de Baal descessem num vale, e lá todos eles foram mortos. Porque eles estavam desafiando, não era só a nação de Israel, eles estavam desafiando o Deus vivo. E Deus então manifestou o seu poder. E Elias, ele conhecia a grandeza de Deus, ele conhecia o poder de Deus. Ele tinha uma fé muito especial em Deus. E ele sabia que Deus iria fazer algo tremendo naquele momento. E daí aconteceu um grande avivamento na nação de Israel. E nós hoje estamos precisando de um grande avivamento da parte de Deus. Nós estamos precisando de buscar a face do nosso Deus para que aconteça esse grande avivamento nas nossas vidas. E Deus tem chamado cada pessoa para estar buscando a presença dele, intercedendo. Interessante que Elias, ele foi para a presença de Deus, ele buscou intensamente, ele labutou, e até que Deus respondeu para ele. Deus trouxe a revelação do coração dele para Elias, mostrando o que precisava ser feito naquele momento. E é isso também que nós estamos precisando. Nós não precisamos de tantas informações como nós estamos tendo dos meios de comunicações. Precisamos ter as informações de Deus nesse tempo. Precisamos orar guiados pelo Espírito Santo de Deus, e precisamos entrar na presença de Deus e buscar e deixar que o fogo venha acender o nosso coração e que as chamas venham queimar totalmente as nossas vidas. E Deus quer fazer isso nesses dias. Ele quer queimar o nosso coração, Ele quer que o nosso coração seja purificado, santificado. Então devemos estar entrando na presença de Deus em busca dessa graça de Deus. Precisamos nos arrepender profundamente, nos humilharmos diante de Deus, para que o Senhor arranque de dentro das nossas vidas todo tipo de iniquidade, todo tipo de pecado, todo tipo de maldição, e recebemos ali a unção do Espírito Santo, recebemos o poder de Deus, e saímos da presença de Deus brilhando e cheio da santidade de Deus e do temor de Deus, porque Deus nos chamou para estar vivendo nesse tempo e nos chamou com um propósito. Nós precisamos de conhecer esse propósito e esse chamado de Deus para as nossas vidas. Assim como Elias foi chamado num momento crítico, também nós estamos sendo chamados agora, e diante de nós existe um grande desafio. Os poderes do inferno, as hostes espirituais da maldade, têm atuado na nossa nação, têm atuado no meio do governo, das autoridades, das famílias, e a gente está vendo um ataque muito direto contra a família, contra a igreja, e estamos vendo as nossas autoridades precisando das nossas intercessões. Então nós precisamos buscar muito o nosso Deus nesses dias. E Deus então Ele nos chamou. Ele nos chamou para que a gente possa mudar essa situação, mudar esse quadro. Mas às vezes nós estamos precisando de uma mudança na nossa própria vida. E quem muda a nossa vida é a pessoa do Espírito Santo de Deus e também a palavra de Deus. Busque na palavra, busque essa mudança através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Peça para Ele mudar a sua vida, porque Deus quer usar você para que você possa tocar em outras vidas, para que outras vidas sejam também alcançadas, sejam mudadas. Deus também nos chamou para influenciar essa geração,
Precisamos influenciar essa geração. E eu pergunto, quem hoje está influenciando a sua vida? Quem está influenciando a sua família? Quem é que está influenciando o governo? A nossa nação brasileira? No tempo aqui de Elias, era Baal e os profetas, e os seus profetas. Eles estavam influenciando e a nação de Israel estava debaixo de uma influência pagã. O povo já estava se adaptando àquela cultura e àquele modo de vida, e a nação estava sendo destruída. O povo já estava vivendo em densas trevas, estava na escuridão mesmo. Eles não sabiam discernir absolutamente nada, e Elias chegou mesmo a falar para eles que eles estavam titubeando entre dois pensamentos e que era hora deles decidirem, tomar uma decisão, se que iriam servir a Baal ou Deus. Eles precisavam tomar uma decisão, mas eles estavam tão fracos na fé, estavam tão pressionados que eles não tinham condições de tomar uma decisão. E é assim mesmo, quando as trevas vêm, a escuridão vem, você fica sem a capacidade de tomar decisão na vida, por causa das trevas que vêm pressionando, né, o mundo, pressionando as nossas vidas, e neste momento precisamos nos levantar e tomar uma posição diante de Deus e deixar que o Espírito Santo de Deus venha trazer as revelações de Deus para dentro dos nossos corações. Então nós não podemos ser influenciados pela mídia, não podemos ser influenciados pelas redes sociais. Nós precisamos de estar na presença de Deus, porque Deus nos chamou para influenciar essa geração, para poder influenciar o governo, as leis. Tem uma passagem nos Salmos que nos fala que de Sião sairia a verdadeira lei. De Sião significa da palavra de Deus, do povo de Deus. Nós então podemos influenciar, né, a cultura dessa nação, a educação, a economia. Nós poderemos influenciar o modo de vida das pessoas se nós estivermos debaixo da potente mão de Deus. Amados, interessante que todos nós precisamos ocupar o nosso lugar, o lugar que Deus tem colocado diante de nós. Precisamos ocupar o lugar na nossa família. O filho precisa ocupar o seu lugar de filho, o pai o lugar de pai, a mãe da mesma forma, o esposo ocupar o espaço de esposo, a esposa ocupar o lugar da esposa, lá no seu trabalho ocupa o seu lugar, também na sua vida espiritual, você precisa ocupar esse espaço da sua vida espiritual, da sua vida moral, porque se você não ocupa esses espaços, outra pessoa vai ocupar esses espaços. Então, você precisa estar muito atento, porque Deus nos chamou também para transformar vidas, mas primeiro também precisamos ser transformados, e a transformação começa dentro de cada um de nós, começa no nosso coração, a transformação começa na nossa mente, a nossa maneira de pensar, de raciocinar, de entender as coisas. Então precisamos mudar, e precisamos mudar as nossas atitudes, o nosso comportamento. Nós precisamos de estar assim muito em Deus para que essas transformações venham ocorrer primeiro na nossa vida, também dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Nós precisamos disso, amados, de sermos transformados. Isaías capítulo 61, versículo de 1 a 4, a palavra de Deus nos fala que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor Deus me ungiu para proclamar as boas novas, para proclamar as maravilhas de Deus, para proclamar o reino de Deus, os milagres de Deus, para restaurar vidas, para libertar vidas. E estava falando de Jesus. Jesus recebeu a unção do Espírito Santo de Deus em toda a sua plenitude. Ele recebeu na vida dele, mas ele também transmitiu essa unção, esse Espírito para as nossas vidas, para que a gente possa também estar fazendo a mesma obra. Temos que reconstruir vidas, reconstruir, e até mesmo a nossa própria nação brasileira está precisando de ser reconstruída, né? A igreja,
a nossa família. Precisamos de reconstruir muitas coisas. E nós podemos ver que os padrões morais têm sido destruídos, os padrões espirituais, né, os princípios de Deus estão sendo substituídos pelos princípios humanistas e malignos. Então nós precisamos estar muito atentos nesses dias em que nós estamos vivendo. Nós precisamos de tocar a nossa nação, de reconstruir essa nação brasileira, de reconstruir, né, o governo e pedir a Deus, né, que estenda as suas mãos poderosas para fazer isso. Não podemos deixar, amados, a corrupção, a mentira, o engano, continuar dominando a nossa nação brasileira. Nós sabemos que este mal está sobre a nossa nação desde o começo, desde a da descoberta do Brasil. Existe uma estrutura de corrupção na nação e que precisa ser destruída. Essa estrutura de corrupção, essa estrutura do pecado, da iniquidade que tem assolado a nossa nação brasileira. Nós temos que lutar juntos, precisamos unir. A igreja nesses dias precisa estar muito unida na busca da presença de Deus, para que a gente possa fazer a vontade do Senhor. A palavra de Deus nos fala em João capítulo 10, versículo 10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele tem feito. Ele tem destruído vidas, ele tem matado, ele tem roubado, né, aquilo que nós temos de maior valor nas nossas vidas, que são os nossos sonhos, né, o nosso futuro, o futuro das nossas crianças e dos nossos jovens. Ele tem roubado a esperança do povo, e é ruim quando um povo perde a sua confiança e a esperança, né? É muito ruim quando uma nação perde a confiança e a fé, e precisamos então pedir a Deus para restaurar tudo isso, mas precisamos de restaurar o nosso altar, o altar da nossa vida. O altar é a sua vida, meu amado. E Deus quer que você, então, restaure o altar da sua vida. Eu não sei como é que está o altar da sua vida. Eu não sei. Você sabe como é que está a sua vida diante de Deus. Quando falamos de altar, estamos falando de corpo, alma e espírito. E muitas vezes o nosso altar está quebrado, está impuro, está contaminado. E nós precisamos, então, de uma restauração nesses dias. E em nome de Jesus, veja como é que está o seu altar diante de Deus, o altar da sua vida, né? O altar da palavra, o altar da adoração, o altar da família. Veja, examina, e este é o momento em que Deus está falando com você. Este é o momento que Deus está tocando a sua vida para que venha acontecer uma transformação, porque Deus, Ele deseja usar você nesse tempo de uma maneira extraordinária. Tem uma passagem no Salmo de número 24 que nos fala assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? A Bíblia fala, é o Senhor dos Exércitos. E o Senhor está pedindo então para a igreja, seus filhos e filhas, levantar a cabeça, levantai, ó portas, é para levantar em oração diante de Deus, é para voltar o coração para Deus, é para voltar os pensamentos para Deus. A nossa fé, a nossa confiança tem que estar em Deus, porque é Ele que nos dá certeza de uma vida plena, de uma vida eterna. E então precisamos estar realmente confiando somente no Senhor nosso Deus, e precisamos, portanto, de levantar a nossa cabeça, de levantar as nossas orações, de levantarmos de madrugada, levantarmos em todos os momentos em oração diante de Deus, pela nossa família, pela igreja e também pela nação brasileira. Precisamos estar colocando o Brasil diante de Deus em todos os momentos, e também precisamos de estar anunciando a palavra de Deus. A igreja foi chamada para pregar as boas novas, para pregar a palavra, porque a palavra de Deus, ela é vida, ela é espírito, ela é ressurreição. E onde a palavra de Deus é pregada, o Espírito de Deus gera vida. Então nós precisamos de pregar essa palavra
Nós precisamos de mostrar para este mundo, para esta geração, a grandeza do nosso Deus. E Deus, Ele nos levantou nesses dias, foi para isso. Ele nos levantou com muita unção, com muito poder, para que a gente possa estar anunciando a palavra dEle e proclamando a palavra dEle. Assim como Elias foi levantado no meio daquela crise de Israel, você também está sendo levantado por Deus. O Espírito Santo de Deus está levantando você. E você precisa de estar dando lugar para Deus. Elias, ele deu lugar para Deus. Ele pediu para que Deus manifestasse a sua glória. E o segredo para que a gente possa estar sendo uma bênção na mão de Deus é dar lugar para Deus nas nossas vidas. É deixar Deus manifestar a sua glória em nossas vidas. Deixa Deus manifestar. E abre caminho na sua vida para o Espírito Santo. E deixa o Espírito Santo estar no comando da sua vida, da sua família. Amém? Entrega totalmente a sua vida nas mãos da pessoa do Espírito Santo de Deus, porque Ele vai operar obras maravilhosas na sua vida. Amém, meu irmão? Nós vamos concluir fazendo agora um momento de oração. Nós vamos orar, nós vamos entregar as nossas vidas diante de Deus, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, Pai, pedimos que o Teu poder seja agora manifestado, Pai, na vida dos Teus filhos, na vida das Tuas filhas, que venham um fluir poderoso do Senhor, libertando, curando, salvando e arrancando, Deus, todo o mal da vida de cada um, ó Deus. Arranca toda praga, todos os vírus, todas as superbactérias. Nós repreendemos agora da sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo, toda maldição familiar, nós repreendemos a sua vida, no nome de Jesus. Pedimos que o Senhor sopre agora, Pai, do Teu Espírito Santo, mova agora e remove o mal, Pai, da vida de cada família que está ouvindo essa mensagem. E que venha também o sopro do Senhor sobre a nossa nação brasileira. E remove o mal da nossa nação, Pai. E estende as Tuas mãos e que a boa mão do Senhor esteja, Pai, sobre as nossas autoridades, sobre o nosso presidente, Pai, guardando, livrando e protegendo ele de todo o mal, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Foi um prazer estar aqui falando para você esta mensagem e em breve estaremos voltando para a casa de Deus e que você possa estar buscando essa restauração da sua vida e resgatando os valores que Deus já colocou na sua vida. Amém? Um grande abraço e que Deus possa continuar te abençoando no nome de Jesus.